Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo do canal, começando mais uma semana, né? Porque segundou, hoje é dia 18 de setembro de 2023. Setembro que tá chegando aí já na sua reta final e a gente tá por aqui começando mais uma semana de vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham tido aí um final de semana maravilhoso, espetacular, com muita saúde, que é o mais importante. Espero que tenha acontecido tudo de bom nesse final de semana para você. Estamos por aqui para trazermos aí em mais uma semana de vídeos, notícias de futebol, de esporte e também de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil, no vídeo de logo mais às 18 horas aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já peço que você deixe aí a sua curtida, que ajuda demais a gente. Tem um espacinho aqui de comentar, né, para você comentar também os nossos assuntos, né, aqui dos nossos vídeos, para você compartilhar aí com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações em todas, para que sempre que subir um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma mensagem avisando que tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Dito isso, as nossas informações de hoje, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Hoje tem um jogo, o jogo atrasado aí, né, rapaz, do primeiro turno entre Corinthians e Grêmio e Corinthians lá na Arena do Corinthians. A bola rola logo mais à noite e a gente traz detalhes desse jogo já para você. Jogo importante para o Grêmio, que está na parte de cima da tabela, e para o Corinthians, que está na parte de baixo da tabela. É a chance do Corinthians, né, finalmente desgrudar daquela parte de baixo da tabela de classificação, e do Grêmio se aproximar ainda mais, aliás, se aproximar um pouco mais aí, né, do líder Botafogo. Já a gente traz as informações. Falaremos já também de Copa do Brasil. Jogo de ida já aconteceu ontem, mais conhecido como domingo. Maracanã lotado, recorde de arrecadação aí do lado do Flamengo, né? Mais de 26 milhões de reais o Flamengo arrecadou aí em vendas de ingresso, rapaz. E a gente fala já para você que tá aí ligado com a gente sobre esse assunto polêmico. Muitas críticas em relação ao preço do ingresso do confronto entre Flamengo e a equipe do São Paulo ontem. O São Paulo saiu na frente e já a gente fala os detalhes aí. Claro, vamos falar muito nesse primeiro bloco, no nosso primeiro bloco, depois dos nossos recados aqui, das nossas vinhetas, né? Vamos falar muito dessa primeira partida entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Então segura aí que eu volto já trazendo muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy.
Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. Agora para a gente trazer nesse primeiro bloco muita informação, falaremos muito sobre a Copa do Brasil. A gente já começa falando aí dessa primeira partida, da Copa do Brasil que aconteceu na tarde de ontem. Pois é, o Maracanã lotado com um público espetacular para acompanhar o confronto entre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. Pois é, Flamengo saiu perdendo, né, na primeira partida. Vai ter que buscar aí o resultado, buscar o título no Morumbi no próximo domingo. E como que ficou, Cristiano, então, a situação do Jorge Sampaoli no comando do Flamengo? Ele vai ser demitido antes da final da segunda partida decisiva da Copa do Brasil? Você deve estar me perguntando, né? Pois é, houve uma reunião e conversas dão respaldo a jogadores do Flamengo e sobrevida a Sampaoli. Muitas conversas e reuniões marcaram aí os dias recentes do Flamengo. Antes da derrota para o São Paulo, o presidente Rodolfo Landim esteve com Jorge Sampaoli no CT. E os jogadores se reuniram em auditório sem presença da comissão técnica. Depois do revés na final da Copa do Brasil, o departamento de futebol teve longo bate-papo ainda no Maracanã. Poder dado aos atletas para mudar. Esses encontros obtiveram aí da liberdade, né, maior aos atletas para tentar atenuar o fracasso retumbante que é a temporada de 2023 e também funcionaram para dar sobrevida ao argentino, cuja saída do Flamengo é questão de tempo. Fato é que ele não vira o ano no ninho do urubu. A ida de Landim ao CT na sexta-feira só não causou estranhamento porque o presidente mudou a rotina de trabalho e há semanas transita pelos corredores do ninho do urubu com o objetivo de acompanhar de perto o futebol. O café com Sampaoli antecedeu aí uma rápida conversa com os jogadores. Antes de conversarem por mais de uma hora no auditório e após o café da manhã do presidente com o treinador, os atletas receberam de Landim carta branca e o respaldo para procurarem alternativas. O apoio do presidente foi um aval para a reunião acontecer de portas fechadas, sem a presença de Sampaoli ou qualquer membro da comissão técnica ou do departamento de futebol. Sampaoli ter ficado esperando no ninho enquanto os jogadores faziam uma reunião foi um novo capítulo do distanciamento que existe entre as partes nos últimos dias. Já no jogo contra o São Paulo, o treinador pouco participou da conversa com o time durante a paralisação para a hidratação no primeiro tempo. O auxiliar Diogo Machini foi mais falante na pausa em questão. Além disso, durante a partida o técnico se manteve distante e pouco conversou ou passou orientações aos jogadores. Os papos rápidos com Gabigol na beira do gramado foram exceções de um técnico que se demonstrou impaciente a todo momento. Recentemente, Landim e Gabigol adotaram um discurso parecido sobre Sampaoli e Flamengo. Ambos afirmaram que o treinador tem a cara da equipe rubro-negra. O argentino, porém, admitiu, após derrota para o São Paulo, que o time não tem o seu DNA, mas prometeu seguir tentando implementá-lo. A coletiva acabou. Sampaoli foi embora rapidamente do Maracanã, mas a permanência está garantida? Essa é a grande questão. Papo entre Landim e os comandantes do Flamengo. Bruno Spindel, diretor executivo, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, conversaram por longo tempo ainda no Maracanã. Rodolfo Landim participou do papo e, mais uma vez, reforçou o aval para a permanência de Sampaoli, treinador contratado por decisão presidencial. Após a decisão, Braz foi o escolhido para fazer o pronunciamento na zona mista. Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande, mas a história do Flamengo também é grande. Vamos tentar reverter esse quadro. A gente chegar e colocar só na conta de A, B ou C, acho que não é justo. Acho que não procede.
Domingo vamos para o Morumbi com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro. E claro, Sampaoli de técnico, afirmou o VP de futebol. Claros são os movimentos, até certo ponto, desesperados por parte do Flamengo de tentar diminuir o enorme prejuízo trazido por 2023. Mas difícil é identificar como o clube conseguirá juntar os cacos e se fortalecer para tentar a virada no Morumbi. Domingo que vem, às 16 horas, no horário de Brasília. Meus amigos, os bastidores do Flamengo. Sinceramente, eu já vi técnico cair por muito menos. Tá nítido, assim. Gabriel deu declaração tem algum tempo, né? Dizendo que a imprensa que estava tumultuando o ambiente do Flamengo, que o ambiente do Flamengo é muito bom. Eu entendo um jogador que nem o Gabriel, com a história que ele tem no Flamengo, ele querer proteger os bastidores né? Ali, os bastidores, eu entendo isso. Só que o torcedor não é idiota. Uma coisa é você querer proteger o seu recinto ali, tudo bem. Outra coisa é falar assim, o torcedor, você é idiota. Você é idiota. E o torcedor do Flamengo não é idiota. O torcedor do Flamengo é inteligente, né? Sabe e tá vendo o que tá acontecendo. Agora, gente, como é que pode uma direção de um clube, tudo bem, tá na decisão, falta uma partida só, independentemente do que acontecer, Sampaoli vai ser mandado embora. Isso já tá claro como a água, né? Acho que todo mundo já entendeu isso. Mas como é que pode? Porque, sim, o cara não, como eu li pra vocês aqui, ele não conseguia passar o seu pensamento de jogo que ele estava vendo no jogo ali para os jogadores do Flamengo. Aquela parada técnica que tem, ele não conseguia, gente. Ele não conseguia falar com os jogadores. Ou seja, clima nenhum tem no Flamengo ele. Moral nenhuma com os jogadores. Você acha mesmo que alguém vai ouvir pro Sampaoli, ó, faz isso, ó, marca aqui, ó, avança aqui, ó, não faz isso aqui. Não vai. Né? Não vai. Futebol, eu sempre digo isso, futebol as coisas mudam muito rápido. O Flamengo, é difícil o Flamengo reverter essa situação, porque os jogadores não porque o Flamengo não tem jogadores para isso, tem, mas é a questão mental. Você vê um time do São Paulo, sabe, com muita garra, com muita vontade de vencer a Copa do Brasil, e um Flamengo assim, assado. Os jogadores do Flamengo hoje pegam a bola, eles não conseguem construir uma jogada, toca aqui, toca ali, recebe, não conseguem. Isso é mental, gente. Se você não tiver com a sua mente boa, você não consegue fazer aquilo que é destinado a você. Jogador de futebol é ser humano que nem nós. Como eu e você que está assistindo esse vídeo aí. Pesa, gente. Vocês imaginam aí a pressão de um clube do tamanho do Flamengo e não conseguir até agora com... Flamengo tem... Eu disse que ia trazer para vocês aqui, eu pesquisei, mas na sexta-feira foi muito assunto, não deu para a gente comentar sobre isso. A folha salarial do Flamengo ultrapassa os 20 milhões de reais por mês. Por mês. Você imagina o prejuízo financeiro que o Flamengo vai ter. Né? Financeiro, técnico, de todas as maneiras que você imaginar. Né? O Flamengo não conseguiu ganhar nem o Campeonato Carioca, que o Flamengo era muito, mas muito mesmo, muito superior. Né? E não conseguiu ganhar. Superior que eu digo na questão de elenco no futebol carioca hoje. Não conseguiu ganhar. Perdeu para o Fluminense pelo segundo ano consecutivo. Vamos continuar falando então de Flamengo e falando dessa final da Copa do Brasil. O Marcos Braz garante permanência então de Sampaoli. Isso aqui eu já falei, né? A gente já falou aqui. E aqui não vamos ficar repetindo. Falar do outro lado também, né, rapaz? O São Paulo, né? O tricolor paulista. Rafinha freia a euforia no São Paulo após vitória em primeira final. Abre aspas. Pezinho no chão. Fecha aspas. Capitão do São Paulo, o lateral direito Rafinha, tratou de frear qualquer euforia da equipe logo após a vitória de 1-0 na primeira final da Copa do Brasil contra o Flamengo, domingo, ontem, no Maracanã.
Na saída de campo, o veterano exaltou o feito do São Paulo na primeira decisão, mas disse que será preciso ter mais uma partida impecável no Morumbi no próximo domingo às 16 horas no horário de Brasília para sair com a taça. O Dorival preparou o time muito bem. Sabemos da força do Flamengo. Conheço bem, estive aqui. Uma equipe poderosa, muito forte. Todo jogador tem qualidade gigante. A gente se comportou muito bem. Parabéns à nossa equipe. É muito difícil jogar aqui. O Maraca estava lindo. Isso é prazeroso. Estamos contentes de ter conquistado a vitória. Mas isso não significa nada. Tem mais 90 minutos. Temos que fazer outro jogo como hoje, impecável, para sair com o título, declarou o lateral antes de completar. Pezinho no chão e é devagar, devagar. Um jogo só não adianta nada, disse aí o jogador e capitão do Tricolor Paulista. Rafinha ainda dedicou o triunfo ao torcedor tricolor, que fez grande festa no último sábado, na saída da delegação do centro de treinamento para a viagem ao Rio de Janeiro. É sempre bom vencer, ainda mais se tratando de uma decisão, mas deixa a euforia para o nosso torcedor. Temos que trabalhar muito. Quando todo mundo trabalha e corre, nosso coletivo é forte. O grupo tem uma união forte. Temos a semana inteira para o Dorival preparar o time. Deixa a euforia para o torcedor. Corremos por ele hoje. Eles fizeram uma caminhada saindo do CT da Barra Funda. Eu sabia da força da torcida do São Paulo, mas o que fizeram ontem foi surreal. A gente fica feliz. Podemos hoje corresponder ao torcedor. A finalíssima da Copa do Brasil será no próximo domingo no Morumbi. Antes, o São Paulo encara o Fortaleza quarta-feira pelo Brasileirão. Eu acho que o São Paulo vai com um time misto para esse jogo aí. A cabeça do jogador não tem como, gente. Não tem como. A cabeça do jogador do São Paulo está na final, né? Domingo. Acho que Dorival, não sei. Se Dorival vai poupar, se vai com força máxima. Eu acho que não. Possivelmente, Dorival vai poupar jogadores aí. Eu acho, né? Eu acho. Ainda falando de Tricolor Paulista do São Paulo, Dorival evita empolgação no São Paulo. Abre aspas. Temos de fazer muito mais no Morumbi. Fecha aspas. O Dorival Júnior, técnico do Tricolor, não se deixa empolgar pela vantagem que o São Paulo conquistou na final da Copa do Brasil. O técnico se mostrou satisfeito com a vitória por 1-0 sobre o Flamengo no domingo, ou seja, ontem no Maracanã, mas repetiu que nada está decidido até a volta no domingo que vem no Morumbi. Foi um jogo intenso e muito bem realizado por todos, mas foi só a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Não podemos nos esquecer quem está do lado de lá. A qualidade deste grupo que conheço bem. Sei que teremos de fazer muito mais para fazer o resultado dentro do Morumbi, disse o técnico na entrevista coletiva. O São Paulo teve uma atuação correta na primeira final. Praticamente não sofreu e ainda conseguiu o gol com Caleri em uma jogada que explorou a fragilidade do Flamengo no lado direito da defesa. A estratégia de Dorival funcionou, mas ele faz questão de repetir que a vantagem é mínima. O campeonato não está definido. Eu conheço o adversário que está do outro lado. Temos que ter muitos cuidados e correr muito mais do que corremos hoje, se quisermos realmente lutar por esta competição, que seria muito importante para o clube. Nossa preparação terá que ser superior, diz Dorival Júnior. O São Paulo volta a campo na quarta-feira, como já disse aqui, né? Contra o Fortaleza e tenta aí administrar a ansiedade para a finalíssima de domingo. É que eu disse aqui, gente, é difícil, né? É difícil tirar dos jogadores a final de domingo. Esse jogo aí contra o Fortaleza, acho que o Dorival vai poupar os jogadores até por isso, que a cabeça do jogador não vai estar nesse jogo, gente. Os principais jogadores, né? Os principais jogadores. Eu acredito que vai poupar aí o Dorival Júnior. Pois é, o Tricolor Paulista, rapaz, o Dorival Júnior, se fosse outro técnico, eu, sinceramente, eu acho a missão difícil pro Flamengo justamente por isso. Essa é a chave da dificuldade
do Flamengo para reverter no Morumbi. Que time para o Flamengo reverter, o Flamengo tem. O Flamengo tem peças, tem jogadores que podem decidir no Morumbi. O problema é que do outro lado tem um técnico que conhece demais o Flamengo. Sabe? Conhece demais e é um baita de um treinador. Como diz o Neto, um baita de um treinador. Voltar a falar do Flamengo, o Everton Ribeiro confia em virada do Flamengo contra o São Paulo. Abre aspas, é difícil, mas não impossível, fecha aspas. O Flamengo sai em desvantagem da final da Copa do Brasil. Depois da derrota por 1-0 para o São Paulo no Maracanã, o time carioca precisará vencer fora de casa para conquistar o título. Mas para isso, o rubro-negro precisa superar as dificuldades que tem encontrado nos jogos, como explicou o Everton Ribeiro depois da derrota. É o momento que a gente realmente tem passado dificuldades para criar as jogadas, troca de jogadores e tudo mais. E mesmo assim, a gente continua com dificuldade. Temos que trabalhar essa semana. Temos um jogo importante no meio da semana também, contra o Goiás. E usá-lo também para ganhar confiança, voltar a vencer para chegar no domingo e tentar reverter esta situação. Falou o Everton Ribeiro após a partida. É difícil, mas não é impossível. Temos qualidade, temos jogadores que são acostumados a passar por estes momentos e vamos nos juntar cada vez mais, melhorar o que tem que melhorar para buscar reverter este resultado. O jogo da volta é no próximo domingo, dia 24, às 16 horas no Morumbi. Antes disso, a quarta-feira o Flamengo visita o Goiás, às 19 horas, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Ao ser questionado se haveria tempo aí para estas mudanças, Everton foi enfático e respondeu: dá tempo. Pensando positivo, muito trabalho e vamos atrás desta virada, concluiu o camisa 7, que foi reserva neste primeiro jogo da final, entrando no intervalo no lugar de Vitor Hugo. Mas, né, sem a ausência de Arrascaeta, eu até acho um erro, né? Porque assim, como o Arrascaeta não foi pro jogo, machucado, né? Tentou de tudo aí para se recuperar o Arrascaeta, mas o Arrascaeta não conseguiu se recuperar a tempo de jogar essa primeira partida. Talvez o trabalho continua, né? Trabalho aí de recuperação do Arrascaeta para ver se colocam mesmo na partida decisiva no Morumbi. Só que você não tem um Arrascaeta, aí você não começa o jogo com o Everton Ribeiro, na minha maneira de ver, é um erro. É um erro, né? Mais um dos erros aí do Jorge Sampaoli por essa passagem pelo Flamengo. E o Gabriel, rapaz, tá lá o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior dando a coletiva, falando lá do jogo. Quem aparece na porta lá da sala da coletiva lá no Maracanã? O Gabriel que Dorival Júnior, é bom a gente lembrar para você que o Dorival Júnior não saiu porque quis do Flamengo. O Dorival Júnior saiu por opção do próprio Flamengo. O contrato do Dorival Júnior venceu com o Flamengo, né? E as conversas não foram à frente para renovar. Primeiro saiu na imprensa que o Flamengo, na verdade, que o Dorival Júnior tinha pedido para colocar uma cláusula no contrato que o liberaria sem ele pagar multa, no caso da seleção brasileira, chamar mesmo, perdão, para ser técnico da nossa seleção. Primeiramente, saiu essa informação, que hoje a gente sabe que é mentira. Apesar que Dorival Júnior, na época, realmente estava cotado para assumir. Até houve um jornalista da Globo que cravou que o Dorival Júnior seria o técnico da seleção brasileira. Não foi, não aconteceu, né? Acabou não. Aliás, não. O jornalista da Globo cravou que Mano Menezes, né, seria o técnico da seleção. A gente viu aí o tempo, né, provou que esse jornalista estava equivocado, né? Pois é. Mas, então, a relação, essa boa relação que o Dorival Júnior tem com os jogadores do Flamengo não é à toa. Porque o Dorival Júnior chegou no Flamengo
como um momento desse, turbulento, no ano passado. E o Dorival Júnior conseguiu arrumar a casa. Conseguiu fazer com que o Flamengo voltasse a jogar bola. Aí ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e, inexplicavelmente, o Flamengo não renovou com ele e já acertou com um jogador, com um técnico, que no caso foi o Vitor Pereira, que tinha saído do Corinthians. Que havia saído do Corinthians. Então, assim, que tiraço no pé, né, rapaz? O Flamengo deu, né? Que tiraço no pé. Mas, voltando aqui ao caso do Gabigol, o Gabigol chegou na sala, rapaz, na porta da sala de imprensa, né, onde Dorival Júnior estava concedendo a entrevista, e o Dorival mandou um beijão, rapaz. Gabigol manda beijo para Dorival em sala de coletiva após derrota do Flamengo para o São Paulo. O Dorival, ele ouviu, mas ele estava ali concentrado no que ele estava falando, né, respondendo a pergunta de um dos jornalistas que ali estavam para, né, perguntar sobre o confronto contra o Flamengo. E aí, rapaz, quando o Dorival olha, ele fica até meio sem jeito assim, ele dá um legal para Gabigol, mas é bacana esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, gostei. Eu gostei da atitude do Gabigol, sinceramente. Claro que a gente sabe da turbulência que o Flamengo vive, o torcedor tá chateado demais, mas eu gostei da atitude do Gabigol, que diz duas coisas. Essa atitude da diretoria do Flamengo não era para ter demitido, na verdade era para ter renovado com o Dorival. E outra coisa, manda um recado muito claro para o Sampaoli. Tchau. A derrota do Flamengo para o São Paulo no domingo, no Maracanã, não afetou a relação calorosa do atacante Gabriel, o Gabigol, né, com o técnico Dorival Júnior. Após a partida, quando o treinador do São Paulo se concedia a entrevista, né, o jogador foi à porta da sala de imprensa, chamou o ex-comandante e mandou um beijo em despedida. Dorival interrompeu sua fala e respondeu, abre aspas, vai com Deus, fecha aspas, antes de prosseguir a conversa com os jornalistas. Não foi a primeira vez que o atacante do Flamengo demonstrou carinho para Dorival. Recentemente, um encontro pelo Campeonato Brasileiro, os dois conversaram bastante no gramado do Maracanã. Gabigol e Dorival Júnior trabalharam juntos no Flamengo em 2022. Com a camisa rubro-negra, conquistaram a Libertadores e a última edição da Copa do Brasil. Mesmo vivendo uma fase irregular, Gabigol foi titular no domingo, mas teve atuação apagada. No segundo tempo, ele foi substituído após sentir dores musculares. Com a vitória por 1-0, São Paulo poderá até empatar no Morumbi no próximo domingo para ficar com o título da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, estou sendo sincero com vocês, eu gostei da atitude do Gabriel. É isso, né? Pois é, o cara passou por lá, foi injustiçado. O Gabriel, assim, gente, tem coisas que não precisa você falar. Basta um olhar, um gesto, né? Você, para quem é inteligente, dá para perceber entre as linhas o que ele quis dizer aí. É lógico. Vocês acham que aquele bate-papo que o Gabigol teve aí no último encontro entre Dorival Júnior e Flamengo, ficaram um tempão conversando ali, vocês acham que rolou que conversa? É lógico que foi sobre isso, a saída dele. Lógico, professor, não é para o senhor ter saído. A nossa direção errou demais mandando o senhor embora, não renovando o contrato do senhor. Claro que rolou essa conversa. Eles ficaram conversando. Lógico que deve ter acontecido isso. Já a gente volta para falarmos aí dos campeonatos europeus, para você que está ligado com a gente. Série A de Campeonato Brasileiro, Série B também, o Vitória voltou a vencer e continua na liderança e rumo à volta da Série A do Brasileirão. A gente fala de Série B já. E a gente fala também do jogo do Corinthians hoje. O Corinthians entra em campo hoje contra o Grêmio. Jogo remarcado aí do primeiro turno, para a gente trazer, né, também as coisas de Corinthians e também do Grêmio, que se enfrentam hoje na Arena do Corinthians, né, rapaz? Da Neoquímica Arena. Então segura aí que a gente volta já. Com vinheta nova, né? Tem vinheta nova aí. Segura.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer pra vocês aí sobre os campeonatos europeus, né, rapaz? Vamos falar dos campeonatos europeus. Tem um tempinho que a gente não fala aqui dos campeonatos europeus, vamos dar uma atualizada aí, porque já estamos na quarta rodada do campeonato italiano, o qual a gente começa aqui a destacar pra você. Tivemos a quarta rodada em andamento, né? A quarta rodada só termina nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, tem jogo, né? Tem jogo, rapaz, pelo campeonato, pela sequência aí da quarta rodada do campeonato italiano. Salernitana recebe a equipe do Torino às 1h30 da tarde desta segunda-feira. Hellas Verona recebe também nesta segunda-feira, só que às 15h45, daqui a pouquinho, né? Às 3h45, 15 para as 4 da tarde, o Bologna, para fechar aí a quarta rodada do campeonato italiano. A Juventus venceu o Lazio por 3-1. Tivemos a Inter no clássico entre Inter e Milan. Inter 5-1 para cima do Milan, rapaz. Meus amigos, que pancada, hein? O Genoa empatou, né, com o atual campeão Napoli em 2-2. Tivemos também o Cagliari empatando em 0-0 com a Udinese. Tivemos também o Frosinone 4-2 para cima da Sassuolo. Ainda pelos jogos do italiano, tivemos o Monza empatando em casa com a equipe do Lecce em 1-1. A Fiorentina venceu a Atalanta por 3-2. E a Roma, hein, rapaz? A Roma não tomou conhecimento do Empoli e venceu por 7-0. 7-0. 7-0. Meu amigo, que é isso, hein, rapaz? É gol que narrador que narrou esse confronto aí, que certamente saiu rouco, né? Saiu rouco de tanto gritar gol, né? Pois é, como já disse, tem 2 jogos aí, fecham então a quarta rodada do campeonato italiano, que tem a Inter com 12 pontos na liderança do campeonato. A Juventus é a segunda com 10, o Milan é o terceiro com 9, o Lecce é o quarto colocado com 8 pontos. A Napoli, que é a atual campeão, está ali em quinto com 7 pontos. Quem mais aqui? A Roma, com a goleada aí, foi a primeira vitória da Roma na competição, né? Chegou a 4 pontos. É a situação de momento aí do campeonato italiano. Zona de rebaixamento, Sassuolo, 3 pontos. 17º, 18º, Salernitana, com 2 pontos. Cagliari, 19º, com 2 pontos. E na lanterna, na 20ª colocação, o Empoli,
com nenhum ponto até aqui. O campeonato italiano que também cai aí 4 equipes para a segunda divisão italiana. Vamos até o futebol alemão, né, rapaz? Falar aí do futebol alemão. Tivemos a 4ª rodada da competição também, que aconteceu aí nesse final de semana. O Bayern de Munique recebeu o seu xará Leverkusen e as duas equipes empataram em 2-2. Tivemos o RB Leipzig 3-0 aí para cima da equipe do Augsburg. Tivemos ainda, na sequência aí dessa 4ª rodada, o Freiburg em casa foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 4-2. Tivemos o Werder Bremen, aliás, o Wolfsburgo, como queira, 2-1 para cima aí da equipe do Union Berlim. Mais jogos que tivemos nessa 4ª rodada, o Mainz perdeu em casa para a equipe do Stuttgart por 3-1. Ainda na sequência da rodada, Colônia 1, a Hoffenheim 3. Hoffenheim vencendo fora de casa, né, rapaz? O Bochum empatou em 1-1 com a equipe do Frankfurt. Tivemos ainda a equipe do Heidenheim 4-2 para cima da equipe do Werder Bremen. E o empate em 3-3 entre Darmstadt contra a equipe do Borussia Mönchengladbach. Isso mesmo. Meu amigo, gol do Borussia Mönchengladbach. Meu amigo do céu. Coitado do narrador, viu? O Bayer Leverkusen lidera com 10 pontos. Logo em seguida vem o seu xará de Munique. Em terceiro, o RB Leipzig com 9 pontos. Em quarto, o Stuttgart com 9 pontos também. O Borussia Dortmund tem 8 pontos, é o 7º colocado. É a classificação aí, né? Classificação no campeonato alemão são só 18 equipes e caem 3, né? Caem 3 para a segunda divisão. O Colônia é o 16º com 1 ponto. O Darmstadt tem 1 ponto também. O Mainz na 18ª e lanterna também com 1 ponto, ou seja, esses não pontuaram ainda, né? Dá um pulinho até o Campeonato Espanhol, 4ª rodada da competição que já aconteceu, né, rapaz? Aliás, não terminou não, né? Hoje não, sábado, dia 23, vai ter aí o confronto entre o Atlético de Madrid e a equipe do Sevilha para fechar aí essa 4ª rodada. Já tivemos os seguintes jogos. O Cádiz venceu o Villarreal por 3-1. Tivemos também o Almeria perdendo em casa para a equipe do Celta por 3-2. O Real Sociedad venceu o Granada por 5-3. O Real Madrid virou o que virou, né, para cima do Getafe 2-1. Tivemos ainda o Alavés 1-0 para cima do Valência. Tivemos o Betis vencendo a equipe do Raio Vallecano por 1-0. O Girona 1-0 para cima da equipe do Las Palmas. Tivemos mais, o Mallorca empatando em 0-0 contra o Athletic Bilbao. O Barça venceu fora de casa o Osasuna por 2-1. E como já disse, sábado, meio-dia e 15, o Atlético de Madrid joga contra a equipe do Sevilha para completar e fechar essa 4ª rodada do Campeonato Espanhol, que tem o Real Madrid com 15 pontos. A 4ª rodada, o Real Madrid já adiantou uma rodada, né? O Real Madrid já adiantou uma rodada, 5 jogos, 5 vitórias, que até achei estranho, 4ª rodada, o Real Madrid tem 15 pontos, o Real Madrid já adiantou uma rodada aí, tem 5 jogos, né? Na verdade, o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético Bilbao tem 5 jogos, ambos têm 5 jogos, 4ª rodada, mas ambos têm 5 jogos. Não, é Cristiano que tá doido aqui, rapaz. É Cristiano que tá doido. 5ª rodada, eu falei, os jogos que eu falei foi da 4ª rodada, né, gente? Eita, nós. Deixa eu passar aqui então para vocês a 5ª rodada do campeonato. A 5ª rodada do campeonato. Será que eu fiz a mesma coisa com o campeonato espanhol? O campeonato alemão e o campeonato... Não, lá tá certo. Os outros estão certos, né? Então, 5ª rodada
no Campeonato Espanhol. Deixa eu falar a rodada certa então. Rayo Vallecano venceu a equipe do Alavés por 2-0. Até me perdi aqui. Atlético Bilbao 3-0 para cima do Cádiz. Valência venceu o Atlético de Madrid por 3-0. Tivemos ainda a equipe do Celta perdendo em casa para o Mallorca por 1-0. O Barça, né? O Barça venceu a equipe do Betis por 5-0, rapaz. 5-0 aí, sem dó, sem piedade, o Barcelona, né? O Getafe 3-2 para cima do Osasuna. Valência 2-1 para cima do Almeria. Tivemos ainda o Sevilha 1-0 para cima do Las Palmas. O Real Madrid 2-1 para cima do Real Sociedad. Agora tá certo. E para fechar essa rodada, teremos nesta segunda-feira, às 16 horas, né, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, o Granada, que recebe o Girona. Fechando aí essa quinta rodada de Campeonato Espanhol. Real Madrid 15 pontos. Barcelona na segunda colocação com 13. Atlético Bilbao, terceiro colocado com 10. Mesma pontuação que o Girona. Fechando aí o G4. Cadê o Atlético de Madrid, Cristiano? Está na sétima colocação com 7 pontos até o momento. O Campeonato Espanhol tem 20 equipes e cai 3 para a segunda divisão do Espanhol. Granada tem 3 pontos, abre a zona de rebaixamento. Las Palmas tem 2 pontos, é o 19º e 20º. Almeria com 1 ponto até aqui. Fala da Premier League. Da Premier League que está na... Deixa eu ver aqui, deixa eu adiantar aqui logo para não ter surpresa, né? Está na quinta rodada aí da Premier League, da Liga Inglesa, Campeonato Inglês. Tivemos o Wolverhampton perdendo para a equipe do Liverpool por 3-1. O Aston Villa venceu o Crystal Palace por 3-1. Tivemos o Fulham vencendo por 1-0 o Luton Town. Tivemos ainda o Manchester United perdendo em casa, rapaz. Que surpresa, né, rapaz? O Manchester perdeu em casa por 3-1 para o Brighton. O Tottenham venceu, jogando em casa. Venceu aí o Sheffield United por 2-1. O West Ham perdeu em casa para o Manchester City, atual campeão da Liga Inglesa, por 3-1. O Newcastle 1-0 para cima da equipe do Bradford. Ainda tivemos o Bournemouth empatando em 0-0 com o Chelsea. O Everton perdeu em casa para o Arsenal por 1-0. E teremos nesta segunda-feira, daqui a pouco, às 15h45, o Nottingham Forest recebendo a equipe do Burnley. Fechando aí a quinta rodada da Premier League, né, rapaz? Ou Liga Inglesa, ou então, se você quiser chamar assim, de Campeonato Inglês, né? Manchester City lidera com 15 pontos. Em segundo, o Tottenham, 13 pontos. Em terceiro, o Liverpool, 13 pontos. Em quarto, o Arsenal também com 13 pontos. O Brighton é o quinto colocado, com 12 pontos, rapaz. Pois é, brinquedo não, hein? Tá nós, rapaz. O Manchester United, para vocês terem uma ideia, é o 13º colocado com 6 pontos. Claro que é só começo de campeonato. O Chelsea é o 14º com 5 pontos. Mas já vai dando uma desgarrada ali, né? O campeonato inglês, como eu já disse para vocês, cai em 3. Tem 20 equipes, cai em 3 para a segunda divisão. O Everton está na 18ª colocação com 1 ponto. O Burnley não pontuou ainda. E o Luton Town também não pontuou aí no campeonato inglês. E a situação de momento do campeonato inglês, temporada 2023-2024. Segura só mais um pouquinho aí, dá um tempinho que tem mais 2 recados para vocês. Eu volto já já, trazendo aí para vocês, agora sim, né? Quando voltarmos, vamos falar aí de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. O jogo do Corinthians hoje, remarcado, né? O jogo que o Corinthians vai pagar aí no campeonato que estava devendo. Corinthians e Grêmio entram em campo nesta noite de segunda-feira. E a gente traz detalhes para vocês já já. Segura que é rapidinho, a gente volta em um piscar de olhos.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta, vocês viram que foi rapidinho, a gente já tá de volta, a gente falar de campeão, né, rapaz? Falar de campeão, saiu o campeão, o primeiro campeão brasileiro de 2023, saiu, né, rapaz, na Série D do Campeonato Brasileiro, depois de empatar fora de casa com a Ferroviária em 0-0, o Ferroviário jogando em casa ontem, na verdade no sábado, né, venceu a equipe da Ferroviária por 2-1 e com isso conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, já tinha garantido aí, ambos já tinham garantido aí as suas vagas à próxima Série C do ano que vem. Parabéns aí à equipe do Ferroviário pelo título da Série D do Brasileirão, né, rapaz? É, meu amigo, é a Ferroviária que conquista aí a Série D do Brasileirão, vai disputar a Série C. Falando em Série C, vamos lá falar de Série C, né, rapaz? Aconteceram aí a terceira rodada dos grupos, né, do octagonal final, né, rapaz, dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Os times aí rumo à Série B do Brasileirão do ano que vem. Tivemos no grupo B o São Bernardo empatando em 1-1 contra o São José. O Brusque, rapaz, venceu mais uma, né? 3 jogos, 3 vitórias e tá cada vez mais perto aí de conseguir a sua vaga para a Série A no ano que vem. Por que foi importante essa vitória, Cristiano? Essa vitória colocou o Brusque com 9 pontos e além da pontuação ele abriu 5 pontos aí. Na verdade ele abriu 6 pontos do terceiro colocado, que é o Operário, que é o próprio Operário, que foi o adversário desse final de semana, mais conhecido como ontem, domingo, né? E deixou o Brusque aí numa situação bacana, rapaz. Bacana. Faltam aí mais 3 jogos a serem disputados. O Brusque precisa aí de uma vitória para se garantir, né, na Série B do ano que vem. Campanha espetacular aí do Brusque. O São Bernardo está em segundo com 4 pontos. Tem o Operário ali com 3 pontos e o São José com 3 pontos. Ou seja, está se desenhando uma vaga aí para 3 times, no caso o São Bernardo, o Operário e São José. O Brusque, próximo confronto aí que é a 4ª rodada, né? O São José recebe novamente, joga novamente contra a equipe do São Bernardo e agora é a vez do Operário receber, né, lá no seu Germano Kruger, a equipe do Brusque. O Brusque vencendo, como o Operário é o terceiro colocado, né? Independentemente do resultado de São José e São Bernardo, o Brusque já garante a sua vaga na Série B do ano que vem. E já garante também a sua vaga aí na semifinal da competição, né, do Campeonato Brasileiro. Por que se garante já na Série B do ano que vem? Porque 2 de cada grupo
se classifica para a semifinal da Série C. E com isso, já se garante na Série B. Entendeu aí? Então, se o Brusque ganha e vai a 12 pontos, vão restar 2 jogos, que são, evidentemente, 6 pontos. O Operário e o São José, mesmo que o São José vença, ele com 6 pontos, ele não vai alcançar mais a equipe do Brusque. Pois é, rapaz, que campanha do Brusque aí, né? Voltando para a Série B. Muito perto de voltar para a Série B. No grupo C, que é o grupo do Paysandu, do Volta Redonda, Amazonas e Botafogo, embolou o negócio, né, rapaz? Embolou o negócio de vez. Amazonas 2-0 para cima do Volta Redonda. E tivemos o Paysandu 1-0 para cima do Botafogo. Com isso, o Paysandu assumiu a liderança aí, mas tem o Volta Redonda com 4 pontos em segundo. O Amazonas chegou a 3 pontos e voltou a ter esperança, porque agora restam mais 3 jogos e tudo pode acontecer. E o Botafogo continua com seus 3 pontos. Pois é, menino, que grupo que tá, né? O grupo tá todo embolado ali. Próxima rodada, que será a 4ª rodada, o Botafogo, que é o lanterna do grupo C, mas ainda tem muita chance, né? Se vencer o Paysandu novamente, aliás, se vencer o Paysandu, a equipe do Botafogo chega a 6 pontos e fica 1 ponto do Paysandu. Mas, se acontecer o contrário, se o Paysandu vencer, o Paysandu vai a 10 pontos. Depois restam aí mais 6 pontos a serem disputados. Dependendo do que vai acontecer entre Volta Redonda e Amazonas, o Paysandu se garante. Se o Paysandu vencer o Botafogo vai continuar com 3 pontos. O Paysandu vai a 10. Se o Volta Redonda vencer o Amazonas, o Paysandu matematicamente volta para a Série B do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, né, rapaz? Depois de muito tempo. O Paysandu, então, pode, nessa 4ª rodada, que será no sábado, no próximo final de semana, né? Pode voltar aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Basta vencer o seu confronto contra o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba, e torcer por uma vitória do Volta Redonda sobre o Amazonas. O jogo acontece no Raulindo de Oliveira também no sábado. Meu amigo, o Paysandu vencendo o jogo do Paysandu às 16 do sábado, né? 16 horas do sábado, e o Volta Redonda joga às 19 horas também do sábado. Então, o Paysandu, se ganhar, já fica só naquela expectativa, torcendo aí por uma vitória do Volta Redonda. Mas se o Botafogo vencer, ele chega a 6 pontos e fica apenas a 1 ponto do Paysandu, aí embola tudo de vez, né? A gente está falando aqui da Série C e os times na luta aí para voltar para a Série B. Vamos falar então de Série B do Campeonato Brasileiro, rodada quase completa, a 28ª rodada. Tivemos Londrina 2-2 com o Ituano, Vila Nova 1-1 com a Ponte Preta. O ABC perdeu em casa para o Sport por 1-0. E adivinha de quem foi o gol? Do Diego, rapaz. O Diego gol, né? O Diego, rapaz. O Diego, aquele mesmo. Jogou no Flamengo, no Vasco. Rapaz. Diego Souza, né? O interminável Diego Souza fez o gol do Sport, que no momento tinha dado a liderança, né, para a equipe do Sport, porque o Vitória ainda ia jogar, né, contra a equipe do Paysandu, do Avaí, né, do Avaí. Até então o Sport, com essa vitória, tinha assumido aí a liderança, na verdade dormiu na liderança, né, de sexta até o domingo, né, ficou de sexta da noite de sexta até o domingo, até as 18 horas na liderança do campeonato. Depois, aí eu conto para vocês já. Criciúma 2-1 para cima do Mirassol. Tivemos Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 para cima do Atlético Goianiense. Sampaio Correia 2-0 para cima da Chapecoense. Juventude 3-1 para cima do CRB. Quando eu falo Juventude, eu falo com vontade, porque o Nenê tá lá, né, rapaz? O menino chamado Nenê, esse cara que eu tenho um carinho gigantesco por ele, tá lá no Juventude, vai fazer com que o Juventude volte para a Série A, sem dúvida nenhuma. Tô torcendo para isso. Guarani 3-0 para cima da Tombense. Tivemos também o Vitória que veio aí, rapaz, tomou uma pancada inesperada na rodada passada, né? 6-0 pro CRB. E agora, você vê como é que é futebol. CRB venceu o Vitória por 6-0 e perdeu pro Juventude por 3-1. Eu não tô desmerecendo aqui o Juventude. Tô falando para vocês o que é futebol.
o que é futebol. Vitória na liderança do campeonato, CRB pega 6-0. Joga com Juventude, com jogo igual, aí toma de 3-1. O futebol é assim, menino, futebol é assim. Vitória recebeu o Avaí ontem, mais conhecido como domingo, no Barradão, lotado. E o torcedor empurrou o rubro-negro baiano para mais uma vitória. 3-0 para o rubro-negro para cima do Avaí. Rapaz, deixando as coisas para o Avaí complicadas, né? O Avaí continua naquela parte de baixo da tabela de classificação. Já o rubro-negro voltou, né? Voltou para a liderança aí depois da vitória do Sport por 1-0 na sexta-feira. O Vitória tinha perdido a liderança, mas com a vitória sobre o Avaí por 3-0, voltou ao topo e ficou mais perto aí da vaga para a Série A do ano que vem. Já já eu conto para vocês como que está a situação da tabela de classificação. Novo Horizontino e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira às 9 horas da noite para fechar aí a 28ª rodada da Série B do Brasileirão. Falar da 29ª, né, que já começa amanhã, mais conhecida como terça-feira. Teremos o Sampaio Corrêa recebendo o Vila Nova, a Ponte Preta que joga contra a equipe do Mirassol. Esse jogo aí na sexta-feira. Então teremos só um jogo amanhã, terça-feira, e o Ponte Preta e Mirassol na sexta. No Antônio Ancioli, o Atlético Goianiense recebe o Criciúma também na sexta-feira. O Ituano no Novelli Júnior recebe o líder Vitória também na sexta-feira. No sábado teremos Chapecoense e Ceará, CRB e Guarani, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto. O Sport, na sua Ilha do Retiro, recebe o Londrina. O Londrina ali, rapaz, precisando pontuar, né? E o Sport precisando pontuar também para ficar cada vez mais perto da Série A do ano que vem. Jogo duro aí, jogo duro para ambos os lados, porque por objetivos diferentes. Mas o Sport é favorito. Avaí, na segunda-feira que vem, não hoje, mas na que vem, de hoje a 8, recebe o Juventude. E para fechar a rodada, também na segunda-feira, a equipe do Novo Horizontino recebe o ABC. Os jogos da 29ª rodada do Brasileirão da Série B, que tem a classificação dessa forma: Vitória, 52 pontos na liderança da competição. Em segundo, Guarani, 50. Em terceiro, o Sport também com 50 pontos. Em quarto, o Criciúma, 48. Em quinto, o Juventude. Juventude está ali pronto para dar o bote, né, rapaz? Na quinta posição, apenas 3 pontos aí separa o Juventude do Sport e do Guarani, né? Ambos terceiro e segundo colocados aí, respectivamente. E 2 pontos ali, é verdade, 1 ponto, né? Da equipe do Criciúma. Ou seja, o Juventude chegou de vez aí para brigar pela vaga aí no G4, né? A vaga na Série A do ano que vem. Em sexto, Vila Nova, 46. Deixa eu dar um detalhe aqui, ó. O Vitória com 52 pontos. O quinto colocado é o Juventude, né? Então são 5 pontos. 5 pontos de vantagem aí do quinto colocado. É isso que o Vitória tem que fazer, precisa fazer. Em sexto, Vila Nova, 46. Em sétimo, Novo Horizontino, 45. Em oitavo, Atlético Goianiense, 44. Em nono, CRB, 42. Em décimo, Ceará, 41 pontos. Em 11º, Mirassol, 40. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto, com 38 pontos. 13º, Ituano, 33. 14º, Ponte Preta, com a mesma pontuação. 15º, Sampaio Corrêa, com 31 pontos. Na 16ª posição, o Avaí com 30 pontos. É a situação de momento até a 16ª posição. Os times ali, o Avaí é o último ali fora da zona do rebaixamento. Dentro da zona do rebaixamento, 17º Chapecoense, 27 pontos. 18º Tombense, 25. 19º Londrina, 21 pontos. E o ABC, com 16 pontos, segura firme aí a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar então de Série A, né, rapaz? Série A do Brasileirão. Mas antes da gente falar dos jogos aqui, curiosidade, né, rapaz? O Brasileirão que nessa semana terá 6 dias consecutivos com jogos nessa semana. É muito jogo, menino! O Campeonato Brasileiro abre nesta segunda-feira uma sequência de 6 dias
consecutivos de partidas. Até o próximo sábado, o torneio terá a disputa da 24ª rodada com confrontos diretos, além da realização de um duelo adiado da 15ª rodada. Nesta segunda-feira, então, Bahia e Santos se enfrentam em Salvador com o mesmo objetivo, se afastar da zona do rebaixamento. Os tricolores estão na 15ª colocação com 25 pontos. Os santistas ocupam a 17ª posição com 21 pontos. Outros integrantes, da zona da degola, Vasco 18º e Coritiba 20º, jogam em São Januário na quinta-feira. Finalistas aí da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo entram em campo na quarta-feira. Os cariocas encaram Goiás fora de casa e os paulistas recebem o Fortaleza no Morumba. Os dois decidem o torneio mata-mata no domingo na capital paulista. Líder do Brasileirão, o Botafogo joga somente na sexta-feira, quando enfrenta o Corinthians em São Paulo. Um dia antes, na quinta-feira, Grêmio, terceiro colocado, e Palmeiras, na segunda colocação, fazem em Porto Alegre outro confronto direto da rodada. A partida entre Corinthians e Grêmio, adiada da 15ª rodada, será disputada nesta segunda-feira em São Paulo. Os outros confrontos da semana são América Mineiro e Red Bull Bragantino, Fluminense e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Internacional, Atlético Mineiro e Cuiabá. São jogos aí, rapaz, do Brasileirão. É a semana quente, semana fervendo aí de muitos jogos do Campeonato Brasileiro. E você tá aí sorrindo porque, hein? Você tá sorrindo porque você tá feliz, né? Você tá feliz porque tem muito jogo aí pra vocês assistirem. Eu também tô assim, viu? Também tô com esse sorrisão aí de vocês. Pois é, muito bom, né? Muito bom, rapaz, muito bom. A gente senta no sofá e já foi, rapaz. Já foi. É jogo em cima de jogo. Termina um, a gente, né? Termina um, começa outro. Oh, coisa boa, meu Deus. Coisa boa demais, né? Pois é. Então essa semana se preparem. Se preparem porque é muito jogo, menino. É muito jogo. Muito jogo pra gente acompanhar. Eu tenho que acompanhar tudo, claro, pra trazer pra vocês aqui tudo, né, que tá acontecendo nesse Campeonato Brasileiro. Vamos falar do jogo adiado da 15ª rodada aí do primeiro turno, né, do Brasileirão. 15ª rodada, jogo que deveria ter acontecido no primeiro turno, mas não aconteceu. Vai acontecer nesta segunda-feira entre Corinthians e Grêmio. Saber das coisas, então, das duas equipes aqui. O Corinthians precisa vencer para se afastar aí de vez da zona do rebaixamento. Tá aquele perigo ali, não de dentro, né? O Corinthians tá fora da zona, mas precisa se afastar. Está apenas a 5 pontos do Santos. Então, o Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Timão, conta com o retorno de alguns de seus principais jogadores, que foram desfalques na última partida contra o Fortaleza. São os casos aí de Fagner, Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matias Rojas. Por outro lado, Luxemburgo terá de trocar sua dupla de zaga, já que Gil e Bruno Mendes estão suspensos. A tendência é que o técnico use aquilo que tem de melhor contra o Grêmio e poupe alguns titulares diante do Botafogo na sexta-feira, de olho na primeira final, na verdade na primeira semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo contra o Fortaleza é na terça-feira que vem. Então, a provável escalação do Timão tem Cássio no gol, Fagner, Caetano, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Matias Rojas e Renato Augusto, Pedro, ou então Wesley e Yuri Alberto na frente. Esse o provável Corinthians. E o Grêmio do técnico Renato Gaúcho. Renato indicou mudanças no time titular. Felipe Carvalho, que era um dos cotados aí para perder posição, sofreu lesão no joelho direito e será desfalque. A dúvida é quem será o substituto. Galdino pode ficar com a vaga no meio-campo, mas Ronald Natan e também Ronald e Natan, né? E até o lateral cuiabano são opções. No ataque, João Pedro Galvão pode sair para a entrada de Ferreira. Prováveis. Vamos então falar a escalação do Grêmio. Gabriel Grando no gol, João Pedro, Rodrigo L, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, PP, Galdino, então Ronald, Natan ou Cuiabano e Cristaldo, João Pedro Galvão, Ferreirinha e Luiz Soares. Esse é o time do Grêmio para o confronto contra a equipe do Corinthians. Lembrando que o Grêmio precisa vencer para se aproximar mais da equipe aí
do Botafogo, que é a líder da competição. Falar do confronto entre Bahia e Santos, ambos precisam vencer. Bahia precisa vencer para desgarrar de vez aí da zona do rebaixamento, e o time do Santos precisa vencer para diminuir a diferença para o próprio Bahia, que hoje é de 4 pontos. No caso de vitória do Santos, essa pontuação caía para 1 ponto, né? Jogo, até digo para você, jogo de muitos gols aí. Assim eu espero, né, rapaz, que seja muitos gols, porque ambas as equipes precisam vencer. E um empate é terrível para os dois, né? Vamos falar então do Bahia, que é o mandante do técnico Rogério Ceni, que vai para o seu segundo jogo aí à frente do comando técnico do Bahia. A expectativa é de que Rogério Ceni repita a base da equipe que venceu o Coritiba na última rodada. O treinador tem o retorno de Vitor Hugo, que cumpriu suspensão na última partida e é cotado para retomar o posto no time titular no lugar de Raul Gustavo. No meio, Rezende está fora da partida e deve dar lugar a Acevedo. Provável time, então, do Bahia tem Marcos Felipe no gol, Gilberto, Canu, Raul Gustavo ou então Vitor Hugo. Camilo Cândido, Acevedo, Iago Felipe e Tassiano, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo na frente. Esse é o provável Bahia. E o Peixe, o Santos, que vem de goleada aí pro Cruzeiro em casa na semana passada, né? A rodada passada aí na Vila Belmiro. Santos que demitiu o técnico Diego Aguirre e agora tá com o técnico interino Marcelo Fernandes. Interino, o técnico Marcelo Fernandes assume a responsabilidade de tentar dar fim à sequência negativa do Santos na temporada. Para isso, o treinador deverá promover mudanças no esquema tático e retornos na relação da equipe. Retornam aí, por exemplo, o meia Lucas Lima, que começou a partida contra o Cruzeiro no banco de reservas, e Soteldo, que estava suspenso e ainda não foi titular, desde que foi reintegrado ao elenco. Por outro lado, Rodrigo Fernandes e Mendonça se tornam desfalques. Provável time do Santos tem João Paulo no gol, João Paulo e João Basso. Ali na zaga, Joaquim e Dodô. Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Keiverson. Na verdade, o Kevson, né? Soteldo e Marcos Leonardo na frente. Esse é o provável Santos para o confronto de logo mais contra a equipe do Bahia em Salvador. Que jogo, hein, rapaz? Que jogo, menino. É chamado jogo de vida ou morte. Aí é mais do que um jogo de 6 pontos. É um jogo de vida ou morte, né? Pois é, então 24ª rodada abrindo nesta segunda-feira com o Bahia recebendo a equipe do Santos. Na terça-feira, amanhã, teremos o América Mineiro e o Bragantino. Na quarta-feira teremos o Goiás, que recebe o Flamengo. No Maracanã também na quarta-feira, Fluminense recebe a equipe do Cruzeiro. São Paulo na quarta-feira também recebe o seu xará tricolor. O tricolor de aço, né, rapaz? O tricolor cearense, o Fortaleza. Na quinta-feira é dia de Vasco e Coritiba. Atlético Paranaense Internacional. Grêmio e Palmeiras. Isso na quinta. Na sexta-feira, mais 2 jogos. Na verdade, na sexta-feira, mais 1 jogo. O Corinthians recebe a equipe do Botafogo. E o Atlético Mineiro, no sábado, recebe a equipe do Cuiabá. Fechando assim, a 24ª rodada do Brasileirão. Pois é, rapaz, mas vamos passar os jogos aqui, os jogos que já aconteceram, né? Da 23ª rodada, que tá sendo um jogo em cima do outro, né? Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0, Internacional 2-1 para cima do São Paulo, Santos 0, Cruzeiro 3, Fortaleza 2-1 para cima do Corinthians, o Coritiba foi goleado pelo Bahia por 4-2. O Bragantino 2-0 para cima do Grêmio. Cuiabá e América Mineiro ficaram no 2-2. Palmeiras 1-0 para cima do Goiás. O gol aí nos acréscimos, né, rapaz? Vasco e Fluminense se enfrentaram no Engenhão no sábado. E o Vasco venceu por 4-2. Vasco que a rodada, né, devido à vitória do Bahia, não foi boa para o Vasco. O Vasco tinha que vencer de qualquer jeito. E o adversário não foi fácil. Era o Fluminense, o seu arquirrival, o Fluminense. O Vasco conseguiu vencer por 4-2, mostrando que está vivo aí para sair dessa zona de rebaixamento.
O Atlético Mineiro no sábado venceu o líder Botafogo por 1-0. Botafogo que viu a diferença que já foi de 15 pontos cair para 7 pontos. E o torcedor do Botafogo começa a coçar, né, a cabeça aí de preocupação. Tabela de classificação, o Botafogo segue na liderança com 51 pontos. O Palmeiras chegou a 44 pontos, ou seja, 7 a menos que o líder Botafogo. O Grêmio que joga nessa noite pode chegar a 42 pontos e ficar aí a 9 pontos, né? A 9 pontos do Botafogo, rapaz. Pois é, em quarto, o Flamengo também tem 39 pontos. Em quinto, o Bragantino, 39 pontos também. Em sexto, Fluminense, 38. Em sétimo, Atlético Paranaense, 37. Em oitavo, Fortaleza, 35. Em nono, Atlético Mineiro, 34. Em décimo, Cuiabá, 29 pontos. Em 11º, Cruzeiro também com 29 pontos, assim como o Internacional na 12ª colocação. 13º, São Paulo, 28. 14º, Corinthians, 26. 15º, Bahia, 25. Mesma pontuação que 16º, Goiás, que perdeu na rodada para o Palmeiras. Abrindo a zona de rebaixamento, Santos, 21 pontos. 17º, 18º, Vasco, 20 pontos. 19º, América Mineiro, 17 pontos. Na lanterna, o Coritiba com 14 pontos. A situação do Coritiba complicou muito, né? Se complicou demais. São 11 pontos de diferença aí para o 16º Goiás. A situação do Coritiba não é fácil, né, rapaz? Tem um jogo direto com o Vasco na quinta-feira aí, pela 24ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo ficou muito grande, como vocês já viram, porque segunda-feira é muita informação, né, menina? E aqui informação a gente prioriza e traz até você, para deixar você muito bem informado, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Às 18 horas, não esquece não, às 18 horas tem as notícias de Brumado, da região, da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Se gostou, deixa aí o seu joinha, comente, compartilhe com seus grupos, as suas redes sociais aí, que ajuda demais a gente. Se for a sua primeira vez por aqui, ou se você já passou por aqui, mas não se inscreveu no canal, então corra, não perca tempo e se inscreva no nosso canal e vá lá no sininho de notificações e marque em todas, para que quando subir um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo, aí você corre para cá para assistir, tá bom? Beijão no coração, abraço para vocês também e até a próxima. Até a próxima mesmo, até daqui a pouco, às 18 horas, aqui no canal Cristiano Santos, radialista, com mais um vídeo para você. Beijo no coração, tamo junto!